tranquilo? Cansados? Tudo suave? Vamos começar? Deixa eu ver se está funcionando aqui, tá tudo tranquilo? Muito bem, vamos falar um pouquinho de estilo, cara. Hoje, a ideia aqui não é ter aquele talk... quem já assistiu talk? Algum talk meu aí? Alguém já assistiu? Normalmente é prático, né? Eu pego alguma coisa prática, mas aqui eu queria desenrolar um problema que eu vejo, tipo, de aluno, ou então de trocando ideia, relacionado a Service Mesh. Quem aqui conhece Service Mesh? Levanta a mão. Tá vendo? Quem aqui conhece Steel? Quem tem Steel em produção? Tá ligado? Ó, mano, sensacional. Então a ideia aqui não é trazer um conteúdo técnico para vocês, ou então eu ficar falando meia dúzia de termos que são difíceis de guardar. Olha só, isso daqui é um componente do Steel, isso aqui é importante. Não, eu quero mostrar o quê? Quais são os problemas que esse cara resolve? A gente é pago para resolver problemas. Se você é Dev, DBA, ou Sysadmin, ou DevOps, ou whatever, é para resolver problemas. E o que o Service Mesh, o que o Steel pode resolver o problema da gente, certo? Então, a ideia é falar sobre esse cara aí. Bem, quem sou eu? Sou lá do canal do Linux Chips. Quem conhece o Linux Chips aí, mano? Olha, eu tenho uma pá de filho. Eu trago todos os meus filhos para levantar a mão. Já nem preciso mais, mano. Da hora. Trabalho lá na Holanda, em Amsterdã, na Schubert, que é uma consultoria de missão crítica. Sou certificado lá da Docker, Kubernetes, Red Hat, LPI e, né, todas essas coisas. Mano, sou fanboy declarado de Docker, Kubernetes e DevOps. Corintiano, mano. Pela minha cara dá pra saber, né, mano? Quem é corintiano? Piadinha de sempre. Quem tá do lado, né, pessoal? Corintiano tem a fama lá em São Paulo, meio assim. Só tomem cuidado com as carteiras e tudo mais. Brincadeira, brincadeira. Sou um lazy sysadmin. Eu já vi uma galera falando aqui que gosta de automatizar porque é preguiçoso. Mano, me identifico muito. Muito. Não gostava de acordar de madrugada. Então, acordei de madrugada no dia seguinte, antes de fazer o pós-mortem, eu estava fazendo alguma coisa para não acontecer mais aquilo lá, cara. E se acontecer que algum meia dúzia de código resolvesse aquilo para mim, tá ligado? E não é código de ciência de foguete, não. Shell Script, depois foi para Python. Nada de complexidade. Tá lá o meu e-mail, tá o Twitter aí, também o canal da Linux Chips. Quem quiser ver como configurar o Steel na prática, corre lá no canal da Linux Chips. Tem lá mais de 1 hora falando como configurar o Steel e desenrolar isso daí. Fechou? Então, tarefa para o fim de semana. Eu lembro da Sasha, ela falou uma dancinha, né, aqui e tal. Essa aqui é tenso, mano. Quem consegue reproduzir? Quem reproduzir ganha a camiseta da Linux Chips, mano. Só não pode todo mundo, porque não tem camiseta para todo mundo. Bem, antes de começar, como que é o seu sistema? O seu sistema é do tipo monolítico, que é dessa maneirinha bonitinha. Tem lá a User Interface, depois nós temos as regras de negócio, temos também o Data Interface, que conversa com o banco. Simplão, não é? Para monitorar isso daí, o que a gente usava? Monitorar ou controlar? Qualquer coisa, uns Zabbix da vida, um Prometheus mais recente, um Nagios, para quem é mais antigo aí, certo? Era simples, não tinha tanta complexidade. Hoje em dia, como que nós estamos com microserviços? Olha que bonitinho, não é bonito? Quem usa microserviços? É desse jeitinho bonitinho? Ou é assim? Normalmente, na minha situação, é mais ou menos assim. Se você reparar no desenho, aqui embaixo é que está meio claro, mas aqui embaixo tem tipo como se fosse um serverzinho debaixo da mesa do analista. Se alguém chuta isso, quebrou meu ambiente todo. Olha o Mongo aqui embaixo. Sensacional. Então, o sonho é que nós tenhamos microserviços desse jeito. Só que, na verdade, é o quê? Nada contra o Mongo, viu, turma? Eu tenho... Nada. Ficou fácil? Sim ou não, turma? É fácil hoje controlar microserviços? É complexo, não tem como. Você precisa de uma porrada de outras peças para controlar isso, certo? Bem, e aí que entra o Service Mesh. O Service Mesh nada mais é do que uma forma. Eu não vou entrar em termos aqui, quem quiser, documentação do Steel, eu mostro para vocês, ou então vai lá no Google, Service Mesh, definição, para eu falar para minha mãe de coisas bonitas, palavras difíceis. O que o Service Mesh faz é trazer uma forma de controlar essa bagunça que nós vimos lá do Service Mesh. Como controlar? Seja controlando o tráfego, eu posso pegar, determinar, quero que o serviço A receba 30% das requisições, que o serviço B, ou versão 2 lá, receba 70% das requisições. Ele vai fazer isso por mim, certo? Outra coisa, observability, monitoração, métricas, eu realmente vou controlar o meu microserviço. E o detalhe, sem nenhum esforço de dev. Ou quase nenhum esforço de dev. Vamos seguindo aí. Bem, o que acontece? Então nós sabemos que o Service Mesh nada mais é do que uma forma da gente controlar essa bagunça hoje que tem de microserviços. Sim ou não, turma? Comece comigo.
Não, de novo, vai. Então, Service Mesh... Não, voltando tudo. Service Mesh, então, é uma maneira de controlar essa bagunça que tem hoje dos seus microserviços. Sim ou não, turma? Sim. Olha, de primeira. Da hora. Bem, o Istio nada mais é do que um software, ou um conjunto de aplicações, um conjunto de softwares que vai fazer o quê? Trazer o Service Mesh para você. Quando eu estou falando de Istio, eu estou falando de vários componentes. Eu estou falando, tipo, Prometheus, para pegar suas métricas. Eu estou falando de um Kiali, que é uma maneira gráfica de você ver como está rolando a comunicação entre seus serviços. Eu estou falando de diversos componentes. Então, o Istio não é um aplicativo. O Istio não é um carinha que você vai pegar e install Istio. Não. É uma porrada de serviços que vai fazer com que você tenha maior controle em relação aos seus microserviços. Aqui nós temos os componentes do Istio, certo? Nós temos o Pilot, que é o piloto, o guide de configuração. Temos todos esses caras, o Mixer, que vai conversar com os nossos proxies. Mas o que eu quero que vocês entendam, e é a parte mais importante, pelo menos agora, do Service Mesh do Istio, o dia zero hoje, que vocês estão vendo esse cara, é conhecer o proxy, que é o Envoy. Esse cara é sensacional. Por quê? Na aplicação, todo mundo está enxergando? Tá de boa para enxergar aí? Mais ou menos? Ó, o que acontece? Está vendo aqui, eu tenho uma aplicação. Imagina que a minha aplicação tem aqui ó, o Product Page. Daqui até um exemplo que tem lá no site do Istio. Acessem lá para que vocês possam reproduzir, ok? Tem lá a minha página de produto, por exemplo. Daí eu tenho lá na minha página de produto, eu tenho reviews, eu tenho os detalhes dos meus produtos, os rates, né, as estrelinhas do meu produto, o banco aqui embaixo, o MySQL, certo? Só que perceba, tá vendo que todos esses quadradinhos tem um proxy antes, sim ou não? Qual que é o nome do proxy mesmo? Olha, eu não quero ensaiar de novo, turma. Sim ou não, turma? Sim. Maravilha. Como que é o nome do proxy? Envoy. Então, o que acontece? Se perceber, vai vir a requisição aqui no nosso Ingress Gateway, certo? Então, lá o Joãozinho acessando, o Joãozinho ou a Mariazinha, acessando a minha página de produto. Essa requisição, ela vai conversar sempre de proxy para proxy, ou seja, de envoy para envoy. Então, a requisição chegou aqui no meu Ingress Gateway, certo? Ela vai acessar o Product Page. Só que eu não acesso direto o meu serviço lá no Kubernetes do Product Page. Antes eu vou para o proxy conversa com o Product Page, retorna para o proxy e aí segue o jogo. Pode ver que toda a comunicação vai ser o quê? Com o proxy. O que é esse proxy? Nós chamamos de sidecar. Ele está lá rodando como sidecar. O que é um sidecar? Nada mais é, tem a minha aplicação em execução, certo? Está lá o meu podzinho, está lá tudo o meu deployment, rodando maravilhosamente bem, e junto com esse cara eu coloco um sidecar, que é nada mais é do que o envoy, o proxy. Então, tudo o que acontece na comunicação desses serviços, o envoy está lá escutando. É tipo aquela vizinha fofoqueira. Ou vizinho, né, fofoqueiro, está lá com o ouvido sempre escutando. É o que o Envoy faz, é o que o proxy faz. Então ele vai saber exatamente tudo o que está acontecendo, erros, performance, tudo. Você tem total controle. Inclusive, sabe aquela hora que eu falei que você consegue gerenciar o tráfego? Sim ou não? Você consegue mandar 30 para um lado, 70 para o outro? É graças ao Envoy. O cara está lá, ele que está controlando, ele é o porteiro da nossa aplicação. Está tudo tranquilo até aqui? Sim ou não? Mara, até o final vocês vão ficar de saco cheio desse negócio de sim ou não, mas fácil, né? Aqui nós temos o quê? A página de documentação do nosso Istio, está lá a versão 1.4. Por que eu gosto de trazer a página de documentação? Porque qualquer coisa que você queira mexer na vida, o primeiro movimento tem que ser o quê? Acessar na página do produto. Pessoal, façam isso. Só façam isso. Acessem a página do produto, acessem a documentação oficial. Por quê? Prestigiem o cara que escreve isso. Quem escreve documentação? Quem gosta de escrever documentação? Entendeu? Prestigia o trabalho do cara, é um saco escrever documentação. Eu gosto, na verdade, mas é um saco escrever documentação. Então, prestigia o trabalho do cara, leia, leia. Tem um amigo meu, Lorieri, lá de São Paulo, ele ficava pé da vida toda vez que alguém escrevia uma documentação. Sei lá no Walmart, quando eu trabalhava no Walmart com ele, vamos começar a mexer em Docker? Vamos. Daí um engenheiro ia lá escrever a documentação do Docker. Porra, o Docker já fez isso. Você entra lá, tem a documentação dele. Eu não preciso escrever a minha própria documentação de uma coisa que está lá, documentação pública. Para quê reinventar a roda, certo? Acessem a documentação. Por que eu estou mostrando a documentação? Olha só, lá tem vários exemplos para que você possa reproduzir, para que você possa pegar sua maquininha com o Kubernetes instalado, tudo bonitinho, e testar como que funciona o Istio, testar na prática, ver a magia que ele faz. Então, você vai conseguir fazer gerenciamento de tráfego, vai conseguir trabalhar com policy, segurança. Eu não esquento mais a cabeça de TLS entre os serviços. O Istio vai fazer isso para mim. Eu não quero mais gerenciar certificados. Ele vai fazer isso para mim. Mais uma vez, zero trampo do lado do dev. O que mais? Autenticação e o observability. Quem conhece observability? Quem conhece?
seria a monitoração 2.0. É uma outra abordagem de como você monitorar os seus serviços, certo? Agora nós temos aí 30 minutos para falar, não é isso? Agora temos, na verdade, 19 minutos. Vamos falar de todos esses caras? Não, não vai dar. O que eu quero falar para vocês? De dois caras que vão mudar de imediato a forma como que vocês trabalham com seus serviços. Dois caras. Quem são esses caras? Primeiro, gerenciamento de tráfego e o outro, observability, certo? Por quê? Não vamos falar de tudo isso, né? Por quê? Porque é isso que vai determinar se o meu deploy foi bom ou ruim. Cara, eu acho lamentável quando a gente vai fazer um deploy e não monitora, não metrifica, não acompanha cada detalhe que aconteceu desse novo deploy. É a mesma coisa do que a gente pegar, sei lá, tá no meio do... O Matheus fala uma coisa que é bem verdade. É a mesma coisa de eu estar lá no meio do deserto com o marcador de gasolina quebrado. Eu não sei se eu vou para frente ou vou para trás. Quem me garante que o deploy está bom? Ó, o deploy está bom porque não tem mais erro, mas o erro é o mais importante ou é o cliente estar feliz, alegre e satisfeito? Não pode ter erro, mas o cliente está demorando 10 minutos mais para ter a confirmação de compra dele, sei lá. Então, o que nós precisamos aqui é determinar se o deploy foi bom ou ruim. Como sei se tem algo errado em produção? Quem fala aí, pessoal? Quando não está o cliente reclamando. Quando você tem aquele erro, ainda o cliente é um amigo do diretor, né? Que manda um WhatsApp para o diretor vai falar, ó, tem algum problema aí. É assim, sim ou não, turma? Quem testa em produção? Pessoal, Go Horse Methodology está aí há muito tempo. Vocês não conhecem Go Horse? Quem conhece Go Horse? Olha, uma galera. Evangelize, leve o Go Horse adiante. Não, estou brincando. A gente vai ver que tem uma maneira de testar isso em produção bem legal, bem divertidinha. Passando aí, nós temos que, então, tem essa bagunça de service mesh, de microserviços e tudo mais. Precisamos monitorar. Mas, Jefferson, você falou que monitoração não é mais agora. É o quê? Observability. Ah, Jefferson, vai dar um trabalho, porque eu lembro lá no Nagios, putz, grila, criar aqueles negócios no Nagios era tão deprimente, tão sofrível. Ah, o check MK também era legal, mas, puta, dava um trabalho. Os Abix, toda hora tombando o meu MySQL. Puta, uma porrada de tragédias. Imagina fazer isso com essa palavra difícil aqui, deve ser muito mais treta. Não. Hoje, tudo está a um clique de distância de você, tá ligado? Então, se você fez a instalação do Steel, vem um carinha muito bonitinho chamado Kiali, que é essa interface bonitinha de iBuild. Todo mundo está enxergando aí? Sim ou não, turma? Ó, é que não está dando para ver aqui, mas vocês vão ver depois quando tiver o slide lá disponível. Tá animado. Tá vendo que dá para ver, tem uma sensação que tá animado ali, tá correndo, sim ou não? Fala que sim, turma. De novo. Tá vendo ali que tem uma animaçãozinha correndo? Muito bom, aí sim. Ó, então tá mostrando aqui a galera acessando o meu Product Page, a requisição indo para cima, a versão 1. Daí tem lá os detalhes do meu produto e a review. Então a requisição é para os dois, porque quando eu vou mostrar minha Product Page, tem que ter o review, tem que ter o review, o detalhe e as estrelinhas, que é os ratings aqui, certo? Então a requisição foi para o detalhes, versão 1. Eu poderia ter aqui no Details, ou outra versão 2. Eu poderia colocar 50% de um lado, 50% do outro, fazer o gerenciamento de tráfego tranquilamente. Aqui no Reviews, ele está exatamente dessa maneira. Se você olhar, tem o Reviews, versão 1 e versão 2. E tem uma versão 3 aqui para baixo. Todo mundo está enxergando? Na versão 1, eu não perguntei sim ou não, então aí vocês fizeram errado agora. Ó, tem aqui o Reviews, tá vendo o Reviews? Na versão 2, ele tem um caminho a mais. Se eu vou no meu serviço na versão 1, ele não vai mostrar as estrelinhas, as notas do meu serviço, certo? Agora, se é na versão 2 ou na versão 3, ele vai lá para o rating. Sim ou não, turma? Agora sim, aí. Ó, daí no rating ele vai para a versão 1. Perceba que aqui do lado eu tenho mostrando qual a quantidade de erros. Nesse caso, está tudo ok. Mas eu tenho aqui classificado erros 300, 400, 500, está vendo? Então, se eu tiver qualquer requisição, degradação de qualquer serviço desse, de imediato o Steel junto com o Kiali vai identificar e vai estar aqui, ó, totalmente bonito, para que o meu gestor possa enxergar. Quando a gente vai falar para o gestor que está tudo bem, ele nunca acredita, porque o amigo dele teve um problema e mandou no WhatsApp. Só que quando você manda essa interface para ele ver, ele vai ficar mal bonito. Ele fala, caramba, esse pessoal está trabalhando, hein, mano? Criou um dashboard super bonitinho, ou então uma interface, né, uma interface gráfica, uma interface web para que você possa ver isso de forma muito gráfica. E tem uma porrada de outras coisinhas que o Kiali pode trazer para você. Vai trazer a qualidade da tua aplicação, como está sendo a carga, os serviços que estão lá, a configuração do Steel. Lembrando, 0 configuração do lado do dev.
Passando um pouquinho mais, tem mais uma telinha aqui do Steel, tá vendo? Product Page, fazendo aqui, ó, 32% das requisições na versão 1, 34% na versão 2, 34% aqui na versão 3, também mostrando lá no Steel. Métricas são importantes. Pô, Jefferson, mas dá maior trabalho. Quem conhece o Grafana? Dá trabalho criar dashboards lá? Depende. Se você vai no site do Grafana, tem lá os modelinhos, você só importa, tá sucesso, vai Corinthians, né? Agora, se eu tenho que criar um do zero, é um pouquinho mais complicado. Sim ou não, turma? Imagina criar isso daqui, ó. Tá vendo? Trazendo toda a quantidade de operação, tudo, todos os detalhes em relação ao meu serviço. Daria um trabalho gigantesco. Nesse caso, não. Já vem configurado por default pelo Steel. Então, você tem uma porrada de métricas já rolando lá no meu Grafana. E essas métricas elas estão guardadas aonde? No Prometheus. Então, com o Steel, eu tenho o Prometheus, tem o Grafana, tem o Kiali, só agora que eu já vi. E aí tem muito mais coisa. Tem o Yager, que é esse cara que eu consigo acompanhar todas as traces, o tempo, tá vendo a evolução da chamada. Todo mundo está chegando, sim ou não? Então, esse daqui é um dos problemas que o Steel resolve para a gente. Monitorar essa bagunça de microserviços, beleza? A outra parte é o quê? Estratégias de deploy. Okay? Como que eu vou fazer o deploy sem deixar o meu cliente triste? Como eu vou fazer o meu deploy sem ferir o meu SLA? Como eu vou fazer o meu deploy sem ter downtime? E aí, com o nosso querido idolatrado Steel, me abre uma possibilidade de trabalhar com isso de uma maneira bem interessante. Lembrando, estratégia de deploys para quê? Para deixar o cliente feliz. Nunca é para massagear o seu ego. Eu sei que uma galera gosta de falar sobre rocket science toda hora, gosta de ficar falando difícil e fazer coisas, sabe, mirabolantes, quer ser o novo Elon Musk e tudo mais. Só que no final, cara, é o cliente que tem que estar feliz. Você tem que ficar feliz com o seu paycheck, lá, com o seu pagamento. Quem tem que ficar feliz com o que você está fazendo, principalmente é o seu cliente, porque você é pago para isso. Beleza? Bem, aí nós vamos falar sobre algumas estratégias de deployment aí. Então, a primeira delas é o Recreate. O Recreate é bem chateante, por quê? Olha só, tá vendo aquele buraco aqui no meio? Dá o time. Não vira fazer assim, ok? Mas eu trabalhei muito tempo assim. Lá atrás, quando era sysadmin Unix, lá, mexia com Solaris, AIX, HPUX, adorava ter uma janelinha de downtime só desse tamanho. Quem tem janela de downtime desse tamanho toda vez de deploy? Não fiquem constrangidos. Eu levantei a minha mão. Ninguém? Vocês mentem bem, turma. Ó, tá vendo ali em cima como que tá? Tem o Alien ali, ó, ele tá fazendo a requisição no Load Balancer, tá na V1, destruí a V1, criei a V2. Então tem esse downtime, não é bonito, não é elegante. Tá aqui o linkzinho depois, quando estiver disponível, acessem lá para que vocês vejam mais detalhes desse cara. Esse aqui é um artigo bem interessante em relação à estratégia de deploy. Outro cara que é muito legal é o nosso Rolling Update, ou Rampage. O que acontece? Olha o Alien lá. O Allen acessou aqui o nosso Load Balancer, começou a requisitar aqui o serviço, só que aos poucos eu vou migrando esse cara para a versão 2. Tem o downtime? Não. E olha só como que fica bonito o gráfico aqui, hein? Quando tiver dificuldade para mostrar para a mãe, para o pai, o que você faz, imprime esse gráfico, fica muito bonito. Funcionou. A minha mãe acha que eu sou formidável hoje. Antes eu só mexia no computador, ela nunca achou que eu trabalhava no computador, ela sempre achou que eu estava jogando. Eu nem sei jogar. Ó, aqui nós temos um outro cara, que é o Shadow, ou então o Deployment. Olha só, esse cara é sensacional. Nós temos aqui o Alien acessando o nosso Load Balancer, temos aqui a versão 1, tá vendo? A versão aqui tá toda bonitinha. De repentemente, ele pega, ó, é que aqui está ruim de enxergar. Eu tenho toda a minha infraestrutura de Shadow, ele já vai virar de um lado. É como se eu tivesse a estrutura toda lá prontinha do meu lado, certo? É um Shadow, é uma sombra, a versão 2. Eu consigo simular todas as requisições, ou seja, o cliente vai acessar o Service 1, a versão 1. Só que, simultaneamente, ele vai pegar e também vai consumir a versão 2. Só que essa versão 2, ela não vai voltar para o cliente, é como se fosse uma simulação. É somente para que eu possa coletar as métricas, para que eu possa coletar a qualidade da minha aplicação. Então, nesse caso, o cliente vai acessar a versão 1, só que, ao mesmo tempo, ele vai acessar também a versão 2. Sim ou não, turma? Só que a versão 2 não vai voltar para o cliente, é só para que a gente possa ver como que está essa brincadeira. Beleza? Sim ou não? Vamos lá, A/B Test. Aqui no A/B Test é bem interessante, porque eu posso, baseado em alguma informação, fazer o seguinte, ó.
Clientes com, sei lá, que usam Android, acessa a versão 1. Clientes que usam iPhone, iOS, acessem a versão 2. Tá os dois, tá até mostrando aqui, ó. Tá os dois serviços lá em execução, tudo bonitinho, e eu consigo fazer o cara que está com PC acessando a versão 1, o cara que está com mobile acessando a versão 2. Mais uma vez, quem que me provê isso daí? O Steel. Nesse caso aqui, é um pouquinho mais complicado a configuração. Nos demais que eu mostrei, é super simples, é quase que 2 cliques de distância, para não ser um. É um pouquinho mais complicado que um clique de distância. Aí nós temos o nosso querido idolatrado Blue Green, certo? Que o Iago, acho que falou que ela do Nubank é o Blue Green, né? Olha só, o Blue Green é sensacional. Por quê? É sensacional, só que é um pouco mais caro, que nem ele mesmo falou. No Blue Green, eu tenho lá a minha V1 aqui, ó, o Allen acessando o Load Balancer, batendo aqui na V1, tá vendo? E eu tenho aqui a V2 pronta já. Eu só faço o quê? Faço a virada onde? No meu Load Balancer. Deu ruim a minha manutenção, o que eu faço? Viro de novo. E aí eu fico brincando. Mentira, só viro uma vez, não fico brincando. Tem um cara que é o mais que eu mais gosto, é o cara que eu mais me divirto, que é quem? O Canary Deployment, ok? Porque o gráfico fica maravilhoso. Maravilhoso. Outra coisa, quem testa em produção? Eu testo. Ó, levantou uma mão. A segunda pergunta sempre tem um cara que fala, tá bom, vou levantar. Ó, nesse cara aqui é o mais legal, porque eu consigo testar em produção. Eu coloco lá a versão 1 do meu serviço, que está em execução, tudo bonitinho, suba a versão 2 do meu serviço. Só que na versão 2 eu falo assim, ó, eu só quero que 10% dos meus clientes acessem a versão 2. Por quê? Eu quero testar, literalmente, em produção. Conforme eu vou tendo os resultados positivos desses caras, não estou falando para acessar um dia inteiro, 2 dias, uma semana, o cara acessando em produção. Durante a sua RFC, lá, durante a sua mudança, pô, coloca lá aqui, deixa eu ver quanto tempo ficou aqui, ó. Começou às 15h40, terminou às 15h54, 59. Então, num curto espaço, eu consigo fazer o quê? Uma situação real. O cliente acessando a minha produção e eu consigo coletar métricas, eu consigo coletar os estados. Eu consigo ver se a minha aplicação é a versão 2, se os devs realmente fizeram um bom trabalho. Sim ou não? Qual foi que vocês gostaram mais? Qual? Ó, a 1 é o Recreate. A 2, o Rolling Update. A 3, o Shadow. O 4, o AB. E o 5º, o Blue Green. E o 6º, o Canary. Quem? Aí, é disso que eu estou falando. Canary. Você falou qual, Gomex? 6. É isso aí, Gomex. Combinamos e você foi firme e forte. Bem, então nós temos lá o nosso Canary Deploy. Então agora, é legal testar em produção? Depende. A pergunta sempre para tudo é depende. Então, eu posso sim testar em produção, desde que eu tenha uma estratégia, desde que eu tenha algum motivo para isso. É evidente que eu não posso testar em produção por for fun. Vamos lá deployar e vai Corinthians. Se der errado, a gente volta e, mano, é isso aí. Não, não é legal ser assim. Mas, para resumir a história, o que acontece? Nós temos uma tabelinha, também está aqui, está claro, mas depois vocês vão ver lá com o slide bonitinho lá, quando eu já subi os slides. Tem aqui todos os tipos de estratégia, o Recreate, o Rampage, o Blue Green, o Canary, o AB e o Shadow aqui. E aqui nós estamos marcando um xizinho, por exemplo, é 0 downtime, ou seja, não vai ter downtime, somente o Recreate que vai ter downtime. O restante, não. Todo mundo está enxergando? O Real Traffic Test, aqui eu consigo o tráfego real do meu usuário no Recreate? Não. No Rampage eu consigo? No Blue Green? Não, porque eu viro, né? No Blue Green, quando eu quero testar, eu já virei. Agora eu consigo fazer isso no Canary, no AB e também no Shadow. Aí nós temos lá, eu consigo fazer com usuários alvos, né? Então, como foi o caso do iOS e do Android, lá que eu falei. Então, eu consigo somente fazer isso aonde? No AB Test. É o que mais tem complexidade para configurar. O preço na cloud, o Cloud Cost, como que funciona isso daí? Ó? No Recreate, barato, mas tem downtime. No Rampage, barato, e sem downtime. No Blue Green, já é caro, porque eu preciso ter os dois. No nosso Canary, barato. No nosso AB, barato. No Shadow, caro, afinal eu tenho os dois ambientes replicados. Beleza? Outra coisa interessante, rollback, a duração do rollback. Porque não adianta a gente fazer deploy rápido, sendo que quando dá alguma coisa de errado, o meu rollback demora horas, ou às vezes nem é possível. Então, eu tenho que pensar no meu deploy, mas o rollback faz parte do deploy. Então, o deploy também tem que ser rápido, certo? Então, duração do deploy.
Tá aqui no Recreate, do rollback, perdão. No Recreate 3, muito. No Rampage 3 também. No Blue Green, é nada. Por quê? Deu errado, o que eu faço? Viro de novo no Load Balancer. Daí no Canary aqui, é menos, no Rollback Duration. Tá aqui, ó. Mínimo também é pouco, tá 1. No nosso A/B Test, 1 também. E no nosso Shadow é 0. Beleza? O que mais que nós temos? O negativo impacto para o usuário, a experiência do usuário. No nosso Recreate, mano, é uma tragédia, o cara fica chateado porque tem downtime. No nosso querido Rampage, 1 só, tranquilo. No nosso Blue Green, 2, afinal, deu errado, o cara recebeu o erro, eu viro para o outro lado. Então a experiência dele não vai ser da mais agradável. O que mais que nós temos aqui? O Canary, mínimo. Porque mesmo que tiver algum erro, vai ser um percentual bem baixo dos meus usuários que vão tomar esse erro. E aí nós temos quem mais? O Canary não, o A/B, tá vendo? O impacto é mínimo também, e o Shadow é nenhum. Beleza? Complexidade do setup, o Recreate. Não, você destrói e leva, não tem complexidade nenhuma. Aqui no nosso Rampage, mínima. No nosso querido Blue Green, mais ou menos. No Canary, mais ou menos. No A/B, que eu comentei, é um pouquinho mais complicada a configuração, um pouco mais, né? Tem mais complexidade no setup. E o Shadow também, um pouquinho mais de complexidade no setup. De bate-pronto, qual dessas aqui vocês acham que se ajustaria melhor à sua realidade hoje, à realidade da sua empresa? Qual? Canary ainda? Todo mundo? Depende. Quem falou depende? Sensacional. Tudo depende, mano. Depende da realidade. Depende de qual que é o aplicativo, como que eu vou fazer esse deploy. Depende de uma porrada de coisas. Mas o que eu tenho que ter sempre é o quê? Essas opções. E, pessoal, essas opções aqui é quase que serviço de Windows. Eu não tenho trabalho nenhum para... Não, serviço de Windows eu fiz errado. Não. É como se fosse para subir um container do Nginx, né? Que é super simples, é uma linha. É muito simples na configuração do Istio. Então, eu preciso ter esse cara aqui, eu preciso ter essas opções, eu preciso ter essas cartas na manga, para quando eu tiver um problema, quando eu tiver um deploy, quando eu tiver essa possibilidade, eu somente utilizar e escolher qual que é o melhor para mim, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi rapidinho demais. Mais uma vez, lembrando lá no canal, tem lá mostrando na prática como que você faz para configurar o Istio, mostrando como deployar, inclusive, esse Product Page. Então, vejam lá. Tem interesse? Vejam. É muito importante que vocês vejam. Olha só, muito obrigado. Só vamos fazer o seguinte, isso aqui não é uma vara para bater nos vocês, não. Quem acompanha o canal tem o esquema do vai, certo? Vamos fazer uma brincadeira? Isso aqui não precisa apertar nada, certo? Maravilha. Eu vou aqui no meio e todo mundo grita vai. Só vamos levantar aqui, ó, porque esse aqui vai fazer um mini globo. Vai ficar uma bonita foto e vocês pegam depois lá no Twitter ou no Instagram do evento do DevOps Days de Vitória, beleza? Então, como que funciona? É tão simples como configurar o Istio. Eu falo Linux Chips e vocês? Olha só, foi mais fácil do que treinar o sim ou não. Pessoal, olha só, então vamos lá. Linux Chips? Caralho, não, baralho, sensacional. De novo, Linux Chips? Brigadão, pessoal, foi sensacional, muito obrigado mesmo.